a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. É a tua igreja, Senhor. Uma boa noite a vocês que nos acompanham a mais um programa Igreja em Missão, pessoal do canal 10 da Telecável, o nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Uma boa noite, André. Boa noite, minha amiga Lígia. Boa noite a você que nos acompanha através da tela da Telecável Canal 10 e do nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa Igreja em Missão. Nesta noite vamos falar um pouco acerca da campanha da fraternidade, que esse ano traz o tema Fraternidade e Educação. Vocês sabiam que educação é um direito de todos? O Papa Francisco nos pede para construir uma educação que vá além do ensino dos conteúdos técnicos fundamentais, mas que também promova o desenvolvimento humano, a cultura do encontro. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. E para falar um pouco acerca da campanha da fraternidade desse ano, trouxemos aqui os nossos amigos paroquianos lá da paróquia da Beata Lindalva e São Cristóvão, Radimac e Ranilda, eles também que fazem parte do SCC e também da Pastoral Familiar. Sejam muito bem-vindos, Ranilda e Radimac, ao nosso programa Igreja em Missão. Obrigada, nós aqui agradecemos por esse convite e estar aqui contribuindo com todos vocês. Uma boa noite, é sempre assim uma alegria, né, estarmos aqui nesta casa, a Telecável que tanto nos acolhe muito bem, né, sempre que estamos aqui, então são essas pessoas maravilhosas, né, que fazem esta casa, então nossa muita alegria de estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação enorme, né, estar recebendo vocês. E aí eu já quero iniciar com a pergunta, né? O lema dessa edição é falar sobre sabedoria e ensinar com amor. Aí vemos que a intenção para este ano é refletirmos acerca da educação. Aí vem minha pergunta, né? Então, assim, qual a importância entre esse elo igreja, família, na construção de uma educação de qualidade? Falar desse tema, né, nos lembra que para a igreja, o maior educador, né, de todos os tempos é Jesus Cristo. Ele traz para nós esse modelo de educador, onde tem uma pedagogia própria, né? Então, a igreja ela se preocupa com a educação porque Jesus Cristo é o primeiro preocupador, né, de ser um educador. Então, essa educação com a família, né, é fundamental, porque é na família que recebemos a primeira lição de educação. Essa na casa, né, na nossa casa comum, os nossos pais, mães, são os primeiros educadores. Então, a família tem um papel fundamental, porque ela ensina, né, os valores cristãos, ensina o respeito, ensina a dignidade, nos ensina as coisas mais básicas, né? Andar, aquele pai e aquela mãe que pega na mão do filho e ensina a andar, estimula as primeiras palavras. Então, a família tem fundamental importância para a construção, né, junto com a igreja, dessa qualidade na educação. Então, eles são assim, elementos fundamentais para essa educação de qualidade em todos os seus aspectos. É a família e a igreja. Eu sempre, quando a gente estava grávidos, né? Então, assim, eu tinha esse... mesmo sem as experiências, né? Que você sabe, quando é mãe pela primeira viagem, a gente sofre um pouco, mas graças a Deus eu tenho uma família, né? Que deu esse suporte de orientação e sempre com esse olhar, né, Radimac, que a gente tinha. Dá um pouco também o nosso testemunho aqui, porque eu acho que é fundamental, né?
E assim, a gente tinha essa missão já na igreja, a gente vivenciou, né, o ECC com 8 meses de casado e trouxe muitas bagagens, né, ensinamentos para nós, como devemos criar nossos filhos. E foi sempre esse propósito de ter Jesus como nosso guia, ter Jesus como a nossa centralidade da nossa vida conjugal e familiar. Então, sempre, crianças às vezes choram, né, na igreja, mas eles foram conduzidos até a nossa missão mesmo. Muitas vezes meu pai dizia, minha filha, Jesus não quer tudo isso de você, mas aí a gente levava as crianças e eles foram criados nessa missão. E graças a Deus, hoje a gente vê os resultados, né, dos nossos ensinamentos. Teve dificuldade? Sim, teve. Mas é isso que a gente quer dizer, que a família ele não desista. Não desista porque nós temos uma missão como cristão batizado e a gente tem que abraçar. Esse abraçar, muitas vezes, nos dá essa sensação de ter que estar sempre vigilante, né? Na oração, na educação, nos nossos hábitos. E isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo, o amor, ele transforma. E esse amor a gente tem que irradiar, porque a gente tem que buscar essa força, né, através de Deus, das orações, e ter essa perseverança, para que a gente não possa desistir, porque Deus botou nós no mundo e é isso que Ele quer. A gente veio em missão, e essa nossa missão como casal e como família é criar os nossos filhos, que eu digo muito, a educação na fé é a maior riqueza que nós podemos dar aos nossos filhos. Muitas vezes as pessoas pensam que é a educação em si, o sistema, né, próprio, mas a gente sabe que a escola tem a sua contribuição e também a família também tem a dela. Então, por isso que eu digo, sempre na escola eu era muito presente, eu e Radimac, porque eu acho que isso é uma ligação, né? A gente tem tanto uma os parceria, pais, né, é uma Ranela? parceria entre isso. a família e a escola, né? Isso. Lembrando aqui que a campanha da fraternidade ela vai além desse método de ensino, ensinar apenas as disciplinas, né? Então ele fala sim sobre isso, mas também ele vai além, né? Como eu dizia, isso é a pedagogia do próprio Jesus Cristo, né? Exatamente, Ranilda e Radimac, como vocês bem explanaram, a família ela é a célula máter, né, na educação dos filhos, e como o Radimac falou agora, a campanha da fraternidade vai muito além disso. Então eu já queria saber de vocês quais ações estão sendo propostas pela campanha da fraternidade, a fim de que haja esse elo no papel da família na educação, né? A gente sabe que sempre a campanha da fraternidade tem essa preocupação. Então, quais seriam essas ações propostas para esse ano? Olha, as ações, elas são várias, no sentido onde ele busca, né, que a família esteja inteirada com a educação de ensino, mas cada uma fazendo o seu papel, onde a família ela precisa estar ali ensinando, né? Ensinando principalmente o diálogo, a escuta, né? O agir. Então, ensinando também aqueles a defenderem, né? Também a escola pública, porque é de fundamental importância, porque a campanha da fraternidade ela vai hoje, né, fazer essa reflexão conosco. Devemos, né, defender a escola pública porque é uma escola que abrange a grande público na educação, né? Então, que a família também esteja ali, junto com a escola, fazendo com que o papel da escola seja completo, né? Eu digo isso porque me orgulha muito, né? Sempre estudei em escola pública, na minha vida toda. Inclusive,
no ensino superior, a universidade também foi escola pública. Então, isso me deixa muito orgulhoso, porque eu sempre vi nos professores essa vontade, né, de fazer com que o papel da escola fosse cumprido. Então, todos os professores que eu tive sempre estiveram muito comprometidos com o ensino lá das disciplinas, mas também hoje nós queremos, com a campanha da fraternidade, despertar também esse ensinamento nas escolas da humanização, né? Da socialização, desse pensar também como proposta de vida, né? Então a família ela está nesse papel agora, fazendo com que na base, né, a pessoa, o ser humano, ele já tenha essa ideia, né, de ser cidadão, né, de ser aquele que está ali buscando proteger a escola, buscando proteger o aluno, o professor, respeitando também todos os seus aspectos, né? Eu quero lembrar aqui que na minha época, né, eu recebia os livros da escola. Isso era uma alegria para mim e para todos nós, né, que alunos naquela época, eu lembro demais. Nós recebíamos os livros e nós tínhamos a maior felicidade, né, quando meu pai e minha mãe compravam o papelzinho de encadernar, ou até um plástico, né, para poder encadernar os livros. E ali, tanto meu pai como minha mãe dizia: olha, cuide do livro, porque o próximo ano esse livro vai para outra pessoa. Então eu tinha um maior cuidado de não riscar, de não borrar, de não rasgar. Então eu tinha um maior cuidado. Então isso era assim importante demais, né? Porque desde já você aprende a cuidar do que é seu, mas também daquilo que vai para o outro. Ou seja, essa proposta da educação é além, né, de nós mesmos, para que nós possamos dar uma qualidade de vida também ao outro, aquele que vai vir após a minha estada na escola, né? E isso a gente aprende na família. Importante, né, essa preocupação, Radimar, que você falando aí. Eu lembrei da época também que eu estudava e era uma alegria enorme a gente receber esses livros e, como você disse, o papel de encadernar. Os pais, de fato, tinham essa preocupação que a gente não estragasse os livros, né, Lígia? Porque foi como um filme agora. Exatamente, foi como um filme. E eu sou nova, viu? Mas eu lembro bem também, a minha infância e até faculdade também foram públicas. E era aquele cheirinho do livro novo. Sim. Nossa, era muito gratificante. E essa preocupação. E a gente escolher a capinha, né? Que a gente ia colocar. Sim. Com estrelinha, com coraçãozinho. Lembro demais. Então, assim, foi como um filme agora passando na minha cabeça, né? E aí, Radimar, que eu tenho outra pergunta, né? O Brasil, ele tem enfrentado muitos desafios, né? E aí eu quero saber quais são esses desafios, né? A prioridade e mais urgente que a campanha está tentando identificar para este ano. Olha, o grande desafio no Brasil são muitos, como você falou, na educação, né? Então, a campanha da fraternidade, ela vem buscar nesse ano para que possamos refletir sobre esse diálogo, né? Então, o diálogo de solucionar problemas a partir de onde ele se encontra, né? Das condições que nós temos para poder encontrar soluções, né? Então, a proposta da campanha é essa, não é fazer barulho, não é fazer protestos, mas é dialogar para que a gente possa encontrar as soluções. É no diálogo que a gente consegue, né, toda a harmonia, né, de uma boa qualidade de educação. Então, o próprio Jesus Cristo, ele vai nos dar esse exemplo, né? Porque Jesus Cristo, ele é exemplo para nós na escuta, por ser aquele que escutou a palavra de Deus, né, de seu Pai. Ele é exemplo para nós de ensinamento, porque ele ensinou, né? E ele é ensinamento para nós também de testemunho, ou seja, aquele que praticou. Então, essa também é a proposta da campanha da fraternidade, né? É que a gente possa escutar, é que a gente possa ensinar, mas também que a gente possa agir, a gente possa praticar, dar soluções, né? Eu lembro
bem que o livrinho da campanha da fraternidade, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, onde ele traz essa capa aqui, né? Que retrata exatamente a passagem onde tem a mulher adúltera que foi apanhada em adultério, e aí trazem para Jesus Cristo, né? Essa mulher que seria apedrejada. Uma época onde a cultura, né? Era essa, a cultura de opressão, principalmente para as mulheres, né? E Jesus vai nesse momento, né? Apresenta para nós como educador, que é a única passagem onde Jesus está escrevendo, né? Então mostra aí Jesus trazendo também um modelo de ensinamento diferenciado. Não é a cultura da morte, porque essa mulher ia ser apedrejada pelas pessoas da época, na cultura deles, seria apedrejada até a morte. E Jesus aqui vai ensinar, né, que a cultura nossa deve ser a da vida. É aquela que diz assim: vai e não peques mais. É aquela que vai mostrar onde a pessoa tem a sua dignidade de continuar aprendendo, de continuar aqui tendo os ensinamentos e tendo a sua dignidade e o seu respeito. Tá muito bom esse bate-papo aqui esta noite na tela da Telecab Canal 10, nosso canal no YouTube, com os nossos convidados, Radimac e Ranilda. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial e eu peço que vocês não saiam agora, porque assim que a gente voltar a gente tem uma mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Mariano. E lembrar também a vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, não é, Lígia? Nosso Instagram, @PSJBasul, nosso Facebook, S. João Batista Sul, e o nosso canal no YouTube, onde você acompanha o programa Igreja em Missão e também as missas dos domingos, Paróquia de São João Batista, a sua RN, não é, minha amiga Lígia? Exatamente. E não deixe de acompanhar a Telecab, né? Telecab Canal 10. Canal 10. Onde você Vamos a um acompanha nosso intervalo programa. e voltamos já. Tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. A tua igreja, Senhor. A Telecab Canal 10 tem os melhores programas para você ficar ligado com a gente. As suas tardes têm mais entretenimento, música com o Telecultura e Renato Vanderlei às 15 horas. A informação também chega às 17 horas com Telenotícias. E aos sábados você fica ligado no Vixe Véio. Entrevista e um bom bate-papo com Thales Lucena e Jack Banana. É só ligar a TV e ficar ligadinho. Telecab Canal 10, feita pra você.
quarta-feira de cinza, começamos com a imposição das cinzas, o caminho quaresmal que nos leva a celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus na Páscoa. A Igreja une a Quaresma, a campanha da fraternidade, esse grande esforço de construir, de colocar as bases para uma sociedade que vive como irmãos. A campanha da fraternidade esse ano tem um tema muito bonito, o tema da educação. E olha, desde dentro de casa até os últimos anos da faculdade. O tema é a educação, o lema é fala com sabedoria, ensina com amor. Estamos de volta com o nosso programa Igreja em Missão, aqui na tela da Telecab Canal 10 e no nosso canal no YouTube. Vocês viram aí a mensagem do nosso bispo diocesano, falando um pouco acerca do lançamento da campanha da fraternidade, né, que sempre na Igreja Católica inicia ali na quarta-feira de cinzas, para que seja vivenciada durante a quaresma, né, esse tempo de penitência que a gente está, né, em preparação, meus amigos, você que nos assiste, ao grande momento da nossa igreja, ao ápice da nossa igreja, que é a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai vivenciar na Semana Santa. Não é isso, Lídia? Exatamente. Eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Eu vou introduzir mais algumas perguntas aqui para eles. Vocês sabem se já está acontecendo alguma ação, né, entre as escolas sobre a campanha da fraternidade? Assim, nós, ao longo desse período, né, nós temos ações, sim, já sendo desenvolvidas. A campanha da fraternidade, por ela estar sobre a temática da educação, então nas escolas vai sendo feito alguns trabalhos, né? E lembrar que temos muito material para ser trabalhado junto aos educadores, mas também junto aos alunos. Então tudo isso está sendo conversado, né, com as direções das escolas para que seja trabalhado. Nós tivemos uma particularidade, né, que foi essa questão da pandemia durante todo esse período, e ainda nós estamos tendo algumas consequências dela. Uma foi a questão do início tardio, né, das escolas. Então isso vai fazer com que nós possamos trabalhar efetivamente com os educadores e com os alunos de uma forma ainda também tardia, né? Mas a igreja ela sempre esteve preocupada com essa situação e esteve sempre presente na escola, né? A pastoral familiar, nós já fizemos algumas ações nas escolas, conversando com os pais, conversando com as crianças. Então nós recebemos também vários convites, né, dos diretores, coordenadores, para que a gente possa ir até a escola falar sobre família, sobre a própria educação, né? E a gente percebe, né, Ademar, que quando a gente estava na coordenação da pastoral familiar lá da Beata Lindalva, a gente fazia esse trabalho todo ano na Semana Nacional. Então a gente percebia... Semana Nacional da Família. Né? Da família, exato. E a gente percebia como a escola necessita desse nosso apoio dentro das escolas, né? O apoio da igreja, né? Então, assim, sempre eu tive esse olhar como assistente social, a gente trabalha muito com essa parte da educação, e eu percebia que era uma estratégia muito boa, porque a gente tinha o conhecimento, a oportunidade de atingir mais pessoas. E sei que muitas vezes as escolas a gente convoca e muitos pais não vão. Mas aqueles que a gente consegue, eu acho que isso já é um ponto positivo, né? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais estar mais presente às escolas, porque isso faz uma diferença, gente. E a gente traz também oportunidades para a gente fazer a missão dos sacramentos, né? Como a gente teve, né, Ademar, questão da primeira Eucaristia, casamentos comunitários. Foram pessoas também que ouviram as nossas
palestras, as nossas rodas de conversa, né? E isso aí traz um benefício da evangelização das famílias. Você falando aí, Ranilda, eu lembrava da cena, né? Como eu disse, da mulher pecadora. Jesus falava para aquela mulher, mas muitos foram que receberam o ensinamento. Todos aqueles que estavam em volta, em torno, né? Jesus falava para aquela mulher, né? E todos aqueles que estavam com as pedras na mão foram saltando aos poucos, devagarzinho, a começar pelos mais velhos. Isso para dizer que ser educado, né? Buscar a educação não tem idade, né? Então é bem interessante isso, que todos nós possamos nos abrir, né? Para escutar a palavra de Deus, para ser educado por ela, lembrando que a Bíblia ela tem todos esses ensinamentos ao nosso dispor. A família ela tem esse subsídio que é a Bíblia, a palavra de Deus, trazendo para nós todas as respostas que são necessárias na vida, né? Então, que nós possamos, nessa campanha, né, trazer todos esses ensinamentos para uma cultura de vida, né? Então, Jesus vai nos ensinar nessa pedagogia que é preciso estar sempre protegendo a vida, sempre protegendo o bem comum, a casa comum. Então, que todos nós estamos em um ambiente de educação, desde a nossa casa, mas também da nossa escola, né? Na nosso espaço educativo, que estejamos sempre com esse entendimento, com essa ideia, né, de promover cada vez mais um ao outro, promover essa dignidade, promover esse respeito em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto físico, protegendo o nosso patrimônio escolar, como também protegendo o nosso amigo aquele colega que está conosco, mas também aquele que vai vir para a escola, né? Então que nós possamos aprender juntos, né? Igreja, família e a escola. Eu vou roubar a fala aqui de André bem rapidinho. Roubar a fala de André, a fala de todos nós, né? Você que está em casa também. Eu só quero, assim, para o pessoal não ficar com nenhuma dúvida, todas as escolas foram contempladas, assim, estão recebendo essas visitas, está acontecendo essas ações, e quais os níveis das escolas, né? Faculdade, fundamental, médio... Essa é a proposta da campanha da fraternidade, que ela possa atingir, né, todos os níveis de escola, né? Como eu disse, nós começamos nas escolas públicas, né? E aí isso não significa que as privadas vão ficar de lado ou que nós estamos aqui deixando de valorizar esse espaço, não, de maneira nenhuma. Esse espaço é de fundamental importância, o setor privado também de ensino, mas ainda não foi atingido todos, né, como eu disse, porque houve esse atraso, aconteceu esse atraso no início das escolas, né, do ensino, e aí também não foi possível chegar a todos ainda, né? Eu mesmo procurei a escola, o JK, né, o Juscelino Kubitschek, foi a minha escola, sempre foi aqui. Estudei foi a minha também. Durante 8 anos, né? Aqui eu sempre estudei, né, no JK, sempre que vou lá, relembra meu tempo, né? Muito interessante, que se manteve aquela estrutura ali, isso é muito importante, né? Fazendo com que a memória não seja apagada, né, das pessoas. Então a minha, sempre que eu vou lá, né, eu lembro daquele espaço ali. E aí, assim, também recebi essa resposta, né? Busquei a escola no intuito de levar um projeto da APAI, né, para eles, e aí, mas eles disseram isso, olha, ainda não foi iniciadas as aulas, né, e aí nós ainda estamos com essa dificuldade, mas com a ajuda de todos, né, com certeza vamos atingir todos os níveis, né. Nós temos pessoas na igreja que estão ligadas à escola pública, à escola privada, às universidades, então nós temos muitas pessoas aí comprometidas com essa divulgação, com essa concretização
da campanha da fraternidade com esse tema tão maravilhoso e tão importante para nossas famílias e nossa sociedade. Perfeito, Radimar, essa questão do tema esse ano foi muito importante, não é? A escolha desse tema, fraternidade e educação, com esse lema, fala com sabedoria e ensina com amor, não é? Perfeito. Isso, perfeito, tirada da carta do provérbio, né? Isso, tirada da carta dos provérbios, né? 31:26, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui na tela da Telecab Canal 10 e o nosso canal no YouTube. Esse bate-papo que a gente conversou aqui por cerca de meia hora, né? Muito importante esses esclarecimentos acerca da campanha da fraternidade. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem nos assiste. Dizer que vale a pena se comprometer com a educação da família. Vale a pena você ensinar não apenas as tarefas, né, do filho, mas ensinar esse ser humano a atingir a ser um cidadão, atingir a ser aquela pessoa ética, a ser aquela pessoa de respeito. Vale a pena você ensiná-lo, né, que é preciso sempre escolher as propostas que nos promove a vida, né? Vale a pena estar sempre comprometidos com a família, dizendo sempre esse sim, sim em todos os sentidos, na educação, mas também, acima de tudo, sendo família evangelizadora, família cristã, aquela que tem como Cristo o centro. Então, nunca desista da sua família. Nunca desista de ser esse educador. Nunca desista de estar ali colocando na criança o que é mais importante, que é aqueles princípios fundamentais para que se possa chegar à construção de uma qualidade de educação mais justa, né, e mais solidária também. E também, assim, falar sobre o amor, que Deus deu essa graça, né, esse dom de nós ter condições de gerar um filho e você não desistir. Essa palavra a gente sempre traz, né, no nosso coração, porque a gente sabe que não é fácil criar. Não é fácil porque a gente sabe que tem muitas situações adversas, né, desafios, mas que a gente tenha essa perseverança, porque Deus deu esse dom. E a gente não pode desobedecer a Deus, né, porque isso é importante para nós como ser digno, um ser de valores. E a gente precisa resgatar cada vez mais esses valores. A gente não pode deixar, a gente não pode perder. Então, eu acho que o amor é a palavra-chave da nossa vida, porque fomos criados por amor a Jesus e Ele nos permite, né, que a gente possa servir a Ele através do amor. Que lindo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês por ter aceito o nosso convite de estar essa noite de quinta-feira falando um pouco sobre a campanha da fraternidade. Quero agradecer demais, imensamente. Sintam-se abraçados. Não é isso, André? E agora a gente vai ao Palavra de Vida com o nosso querido Padre Ítalo. Olá, irmãos e irmãs. Vamos continuando a nossa caminhada quaresmal, meditar juntos o Evangelho do 5º domingo da Quaresma, este tempo propício para a transformação pessoal e para a acolhida de Deus em nossas vidas. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras.
De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiram em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, já estamos na quinta semana, entrando para a quinta semana da Quaresma, nos aproximando da celebração da Semana Santa, a fonte inesgotável de espiritualidade. E os evangelhos que nos acompanham são evangelhos muito conhecidos e muito fortes. Na semana passada nós ouvíamos o evangelho do Pai misericordioso, que acolhe o seu filho. E hoje nós ouvimos a história, a narrativa de João sobre a mulher adúltera. Mais uma vez nós vemos revelar-se a misericórdia do Pai em Jesus. Jesus, na verdade, como o rosto resplendoroso do Pai, demonstra com suas palavras e ações que o Pai do céu é misericordioso. A mulher foi surpreendida em flagrante adultério e a sociedade da época, muito patriarcal, esqueceu de olhar um pouco mais, dar atenção um pouco mais também para a atitude do homem que estava na cena, que também foi flagrado em adultério, e trouxeram apenas a mulher. A mulher que é vulnerável, a mulher que é marginalizada. E ao trazer esta mulher, eles colocam ela diante de Jesus para testá-lo sobre o que deveria ser feito com tal atitude. E Jesus mostra com as suas palavras e com o seu gesto de escrever no chão que o errado é o pecado. O pecador, na verdade, ele merece esta outra chance de buscar dentro de si, corrigir os seus erros e caminhar sob uma nova conduta. Na perspectiva de que nós que acusamos muitas vezes, que apontamos os dedos para os outros, que julgamos, não temos de forma alguma respaldo para julgar, para condenar. Mas ao contrário, deveríamos reconhecermos-nos pecadores e buscar corrigir os nossos próprios erros. É este o convite que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei, porque ele sabia que eles também estavam imersos no pecado do adultério e que os principais culpados por tal atitude eram os próprios homens. Então ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os mais novos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se a Quaresma é um tempo de conversão, nós perdemos o nosso tempo olhando para o pecado dos outros, para o erro dos outros e acusando os outros.
E ao invés disso, deveríamos ganhar este tempo corrigindo os nossos próprios erros, buscando a conversão para as nossas vidas. Para podermos ajudar alguém, nós devemos dar testemunho. Jesus é o testemunho exemplar do Pai e ele não acusou aquela mulher, como também não nos acusa, mas quer que deixemos o pecado de lado, para que tenhamos a dignidade de filhos de Deus, saiamos da mediocridade da vida e nos empenhemos sempre mais a construir uma vida plena, voltada para a vontade do Pai e para a nossa felicidade. Que possamos reconhecer em Jesus aquele que nos reconcilia com o Pai do céu. E assim, aceitando a sua proposta de vida, que estejamos dispostos a caminhar segundo a vontade de Deus para celebrarmos com alegria a Páscoa de Jesus. O Senhor nos abençoe, irmãos e irmãs, e nos proteja hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Podemos acompanhar aí mais um quadro Palavra de Vida com o nosso Padre Carlos Ítalo, né, sempre edificando-nos na fé com a Palavra de Deus. E dizer a você que não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, né? Instagram e Facebook, @PSJBaçu, nosso canal no YouTube, Paróquia de São João Batista, a sua RN, onde você acompanha o nosso programa Igreja em Missão, e também as missas aos domingos à noite às 19h30, né? Você que está sempre aqui conosco, às quintas-feiras na tela da Telecab, Canal 10, eu e minha amiga Lígia aqui, não é? No programa Igreja em Missão. Isso mesmo, André, toda quinta-feira estamos aqui. E lembrando, André, que próxima quinta-feira a gente vai ter um programa super especial, vamos falar sobre a Semana Santa. Isso mesmo. E lembrar também, Lígia, quem nos segue nas redes sociais, se você tem interesse e curiosidade em algum assunto para que a gente traga aqui no nosso programa Igreja em Missão, deixa lá nos comentários do nosso Instagram ou no nosso YouTube, né, nas postagens que a gente faz do programa, o que é que você quer ver aqui no nosso programa Igreja em Missão, que vai ao ar na tela da Telecab Canal 10 todas as quintas-feiras. Exatamente, e deixando o pessoal que está em casa aí bem mais informado, né? André? Exatamente. Muito obrigada aí por essa companhia de quinta-feira. Obrigado você. E aí até a próxima quinta, né? Até quinta-feira. 19h30, hein, gente? Esperando não esquece. vocês 19 horas. Lígia está Eita. querendo antecipar, adiar mais meia hora de espera, mas todas as quintas-feiras. Sabe o que é isso, André? A missa, que é 19h30. Gente, não às perde. 19 horas, quinta-feira, vamos falar sobre Semana Santa. Não perde. Não Igreja perde. em Missão, né? Igreja em Missão. Até logo. Bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida.